Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor eu com mais um vídeo para o nosso canal. Gente, curta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Estamos aqui para analisar os textos na língua grega, o qual vocês estão vendo desde quando o canal foi aberto, né? Bem, se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações. Gente, existe muita confusão entre os antitrinitarianos ou pessoas que não creem na Trindade e até mesmo entre os trinitarianos concernente ao texto bíblico, se existe ou não Trindade. Não vou trabalhar na existência da Trindade, mas na existência do texto em si, tá bom? E vou fazer algumas questões interessantes. O primeiro texto é o texto de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vocês podem estar verificando na sua casa, ok? O segundo texto é Mateus 28, 19. Lembrando para os senhores que Mateus 28, 19 não é objeto de pesquisa da crítica textual, por ser um texto autêntico, tá bom? Não existe dúvida dentro da crítica textual, dentro de Mateus 28, 19, a existência do versículo, ok? Acreditamos, claro, vários críticos textuais não trabalham na perspectiva de dizer se é um texto inserido ou não. Beleza? Para deixar isso bem claro para os irmãos. Vamos lá. O que nós temos aqui? Apresentei esses dois textos a princípio porque existe um paralelo entre os dois, uma estrutura gramatical. Tá bom? Existe uma estrutura gramatical e que eu posso também encontrar em diversas partes das escrituras a mesma estrutura gramatical. Posso escrever com a mesma estrutura gramatical, tá, gente? Então, vamos lá. O primeiro texto nós temos Haharis sukriu Yesu Christo kai re agape tofeu kai re koinonia tu hagiu pneumathos metapantum rimon. Esse é o texto. O que nós temos? A graça do Senhor Jesus Cristo cai re agape fufeu, e o amor de Deus. Aí nós temos outros. Kai re koinonia tu hagiu pneumatos, ou seja, ir a comunhão do hagiu pneumatos, do Santo Espírito, ou do Espírito Santo. Metapanton rimon, com todos vós, tá? Com todos vós, tá? Dentro desse pressuposto, o que nós temos? Nós temos que separar o seguinte. Nós temos aqui o substantivo, Kyrio, junto com o seu artigo, tá? Que é, Kyrio, o Senhor é quem? Jesus Cristo, beleza? Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos o amor de Deus, claro, Deus, junto com o seu artigo. E depois nós temos do hagiu pneumatos, ok? Vou colocar uma única. O que eu quero destacar aqui, gente? Nós temos aqui três substantivos, tá bom? Substantivo Kyrio, que é o mesmo Jesus Cristo, tá? Que é Jesus Cristo. Observe que nós temos aqui o artigo definido. Depois nós temos Theu, que é o outro substantivo. O primeiro substantivo referente a Jesus Cristo, está explicado. O segundo é referente a Deus, e aqui provavelmente é o Pai, não o Filho, nem o Espírito Santo, tá? Mas no caso aqui, Deus, ok? E o Espírito, tu hagiu pneumatos. Tu hagiu pneumatos, tá? Eu quero destacar, nós temos três substantivos, tá bom? Aí nesses três substantivos nós temos um, se refere ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, tá? Eu vou colocar aqui Jesus, tá bom, gente? Jesus, depois Deus, que é o Pai, logo, por explicação, por analogia, sabemos que Deus aqui é o Pai, as Escrituras vão trabalhar acerca disso, e nós temos o Espírito Santo. Espírito Santo. Se formos trabalhar da seguinte maneira, se não existe Trindade, se não existe a Trindade, como explicar aqui nesse texto, lembrando que todo texto tem o seu contexto, dentro da sua forma gramatical,
Se não existe trindade, por que eu tenho um artigo para o Espírito Santo, um artigo para o Pai, um artigo para o Senhor Jesus Cristo? Portanto, nós temos 3 artigos definindo os substantivos. Se o Espírito Santo é o mesmo Deus, por que está separado com artigo? Por que não trabalha numa ideia qualitativa? Por que não diz Deus, a graça de Deus, tá? A graça de Deus, que é a mesma coisa que o Espírito Santo. É para ser assim, a graça de Deus e pronto. Tá? Ou trabalha, é a graça de Deus, acabou-se. Ou a graça de Deus, que é também o Espírito Santo, alguma coisa assim do tipo, mas não, o texto não termina aí. O que ocorre? Ele poderia dizer, Refaris, queria o Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus. Agape, tufeu, e o amor de Deus. O amor de Deus. Aí coloca, e suas consolações, seja com todos vós. Acabou-se o papo. Não teríamos, mas todavia, nós temos um artigo, nós temos aqui, o substantivo queria Jesus Cristo, um artigo, Deus, um artigo, o Espírito Santo, mais um artigo. Nós temos 3 artigos definidos. Jesus, Deus e Espírito Santo. Se o Espírito Santo é a mesma pessoa de Deus, porque aqui é destacado com artigo. Ok? Destacado. Se é a mesma pessoa, se é, porque é destacado. Está destacando, e olha só, a graça que é? A graça do Senhor Jesus, perfeitamente, a graça do Senhor Jesus. O amor de Deus, aí vem a koinonia, a comunhão de quem? Do Hagiu Pneumato, a comunhão do Espírito Santo. Está dando ênfase nos 3 substantivos aqui, a graça que vem do Senhor Jesus, o amor que vem de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Entendeu? Não estou dizendo que só a graça vem de Jesus, só o amor vem de Deus, ou só a comunhão vem do Espírito Santo, mas ele está saudando a igreja nesses 3 substantivos, ou seja, se não é 3 pessoas, é o que então? Se Jesus e Deus não são a mesma pessoa, logo, Deus e Espírito Santo também não é a mesma pessoa dentro da língua grega. Aqui não. 3 artigos. Não precisaria necessariamente Paulo colocar um artigo e Hagios Pneumatos. Não precisaria dar essa ênfase se Deus fosse o Espírito Santo, o Espírito Santo fosse Deus. Se na mente de Paulo for Deus é o Espírito Santo é Deus, então não precisaria destacar isso aqui, gente, como um terceiro elemento para dar ênfase na sua oração, ou na sua frase que temos aqui. Semelhantemente, o que nós temos? Nós temos Mateus 28:19. Baptizam-te autos etos tonoman tu patros, caitu ruio, caitu hados pneumatos. Ou seja, a mesma estrutura que encontramos em Mateus, nós temos aqui em Paulo, em 2 Coríntios. Por quê? O que nós temos? Batizando-os. Estonoma tem que estar no singular, tá? Se tiver no plural, tá errado. Beleza? Tu patros. Olha só. Tu patros. Beleza? Artigo para o pai. Kaitu ruyu. Artigo para o filho. Kaitu artigo para o Espírito Santo, gente. Da mesma forma. O pai, o filho e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é a mesma pessoa do Pai, não há necessidade de destacá-lo no texto, gente. Não há necessidade. E assim, batizando estou no nome, batizando ele no nome do Pai e do Filho. Acabou-se. Entendeu? Acabou-se, mas ele destaca o terceiro elemento, o substantivo, para trabalhar que dá a ideia que o pai não é o filho não é o pai não é o Espírito Santo, a mesma pessoa, nem o Espírito Santo é Jesus, nem o Espírito Santo é o Pai. Ok? Assim como Jesus é chamado Filho de Deus, o Espírito Santo, que vem de Deus. Mas ele é destacado na frase dizendo que ele não é o mesmo.
a mesma pessoa, tá bom? Não é a mesma pessoa. E outra coisa aqui, é interessante que esses três nomes aqui é evocado na bênção apostólica, entendeu? Com uma importância muito grande. O Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo e o Filho não é o Pai, ok? Em pessoa. Por isso que, se não há Trindade, não haveria necessidade de entender o texto dentro da sua estrutura, cada um levando o seu artigo definido e destacando-o, ok? Destacando. Como explicar isso? É justamente, não tem como explicar, é só aceitar, ok? É só aceitar, não estou dizendo a existência da Trindade, não estou trabalhando a existência, mas o conceito a partir do texto, porque o apóstolo Paulo em Mateus trabalha numa estrutura, separando os substantivos, dando um destaque através de seu artigo, apontando-o. Entendeu? Então, vocês precisam analisar perfeitamente isso. Depois, se nós olharmos também, gente, se nós olharmos, Jesus, ele não é Deus. As pessoas acabam trabalhando, dizendo que Jesus não é Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele não é a mesma pessoa, ok? Mas ele é Deus, não é a mesma pessoa, ele é Deus, beleza? Quem fala isso? João. Nós temos na primeira frase, en arche, enarche. No princípio era Logos. Era Logos. No princípio era quem? Quem era no princípio? Logos. O Logos é o sujeito do verbo. O verbo en está na terceira pessoa do singular. Ele é um verbo considerado estativo. Por isso que a voz aqui é a voz ativa estativa. E nós temos aqui, ó, um dativo. Dativo locativo. Cativo. Ele era no princípio. Ok? Depois da frase, nós temos, na segunda oração, o que nós temos? Nós temos Kai, Ho, Logos, En, Pros, Ton, Theon. Eu vou colocar aqui, Theon. Ok? Eu vou colocar a continuidade. E a palavra estava com Deus. A palavra está no princípio, olha só. Quando você entende a conjunção Kai, é uma conjunção aditiva. Nós temos a extensiva, aditiva, adversativa, correlativa, explicativa, enfáticas, inferenciais e transicionais. As conjunções que trabalham numa ideia de uma oração composta por coordenação. Aqui nós temos uma oração composta por coordenações, ou coordenação, melhor dizendo, porque nós temos mais de uma oração composta, ok? Então nós temos a conjunção Kai que liga a primeira oração e a segunda oração, ok? No princípio era o verbo, que mais? Adiciona, e o verbo estava com Deus, perfeitamente. O verbo é o sujeito, ok? O verbo aqui é eni, de novo, um verbo estativo, mas aqui nós estamos trabalhando na complementação dele também, tá? O verbo estava. Quem está com alguém ou com alguma coisa, ok? Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto, ok? Transitivo direto, ou pode ser transitivo também indireto, que estamos trabalhando com uma preposição aqui, mas no grego não funciona como no português, ok? Porque o caso acusativo está respondendo aqui todas essas nuances. Mas o verbo pode ser considerado verbo transitivo direto e indireto, beleza? No caso aqui, vou considerar a preposição como um verbo transitivo indireto. Mas, o que nós temos aqui?
nós temos o seguinte: conjunção, adicionando o sujeito do verbo na terceira pessoa do singular, e nós temos a conjunção pros. A conjunção pros, junto com o verbo estativo, dá a ideia de com. O verbo estava com, então tem onde? Com Deus. Deus, perfeitamente. Então, o sujeito que é logos, logos não é a mesma pessoa de Deus. Não é a mesma pessoa de Deus. E esse Deus quem é? É de fato o Deus Pai, que a Bíblia chama de Deus o Pai. Tá? Então, perfeitamente, as orações estão combinando. No princípio era o verbo, o logos. Logo era o quê? No princípio. Lembrando que a voz ativa, estativa, não diz que o sujeito está sofrendo uma ação. Porque as pessoas podem dizer que está no princípio, não, ele foi criado. Não, aqui não. Aqui é o sujeito. O sujeito, na voz ativa, estativa da primeira oração e da segunda oração. O sujeito que é logos está com quem? No princípio. Está com quem? Está com Deus. Então nós temos Jesus, que posteriormente isso aqui, o logos, vai desencadear na pessoa de Jesus, ok? Definidamente, é só ler todo o capítulo. E está com Deus no princípio. Esse Deus é Deus Pai, como eu falei perfeitamente. Agora, olha só, pasme o Senhor, diz o texto. Cai, que é a terceira oração, cai, Theos, en, ho, logos. Perfeito. Logos, cai, Theos e logos. E, olha só, o que eu tenho aqui? Eu não posso ler e Deus era o logos. Eu não posso traduzir e Deus era o logos. Porque ninguém traduz o predicativo primeiro do que o seu sujeito aqui. Aqui é predicativo e sujeito, tá bom? Eu tenho um verbo também. Esse verbo está na terceira pessoa do plural. Tá? Aqui é verbo de ligação. Ele não é verbo transitivo indireto, tá? É um verbo de ligação. Dentro desse pressuposto, este verbo de ligação está ligando o predicativo ao seu sujeito. Tá bom? Ligando o predicativo ao seu sujeito, diz assim, o que o verbo era? A pergunta é, o que o verbo era no princípio? Aí o predicativo responde, ele é Deus. Ele era Deus. O verbo era Deus. A palavra divino só pode ser empregada para a divindade verdadeira, tá? A máxima divindade. O mesmo substantivo aqui é o mesmo substantivo aqui, tá bom? O mesmo substantivo que qualifica o sujeito. Qualificando o sujeito, trazendo na mesma categoria. Como o Daniel Wallace falou, tendo a mesma essência, porque está trabalhando qualificando o sujeito. O que o sujeito é, aí o verbo de ligação está ligando. Ele é Deus. Ele era Deus. E o imperfeito aqui era e deixou de ser. Aqui no texto grego não. O imperfeito é o estado contínuo de uma ação no passado. Tá bom? Nós temos o perfectivo, o imperfectivo. Tá bom? E o pontual como qualidade da ação. Vocês não podem confundir acerca disso, tá bom? Então, o que ocorre? Nós temos aqui o Deus como predicado do logos. A pergunta é, o que o logos é? O que os logos era? No princípio, era Deus. Ok? Esse aqui é Deus e esse aqui é Deus. Aí as pessoas perguntam, Deus mais um Deus das dois deuses? João fala isso? João diz para somarmos o Jesus sendo Deus e o Logos sendo Deus? Diz para somarmos? Não. Pasmos os senhores. Vamos lá. Vou colocar aqui a última frase de João capítulo 1, versículo. Presta atenção. Cai. Theos, en ho logos.
Logos. Isso aqui é o versículo de número 1, parte C, tá bom? Agora eu vou para o versículo de número 2. 1 ou 2. Está escrito assim. Rutos. Deixa eu pegar o texto grego aqui, para não errarmos nada, tá bom? Em João, capítulo de número 1, versículo de número 2. Versículo 2. Rutos en arche proston theon. Rutos en arche pros theon. Perfeito. Olha só, nós temos um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo ele substitui, é um pronome que substitui o nome em gênero e número e não necessariamente em caso, tá bom? Mas no caso aqui ele está substituindo o nome em gênero, número e caso, está apontando para algo que foi falado atrás, tá bom? Rutos está substituindo hologos e essa frase que está aqui, ok? Dizendo este no princípio com Deus estava, ou seja, este no princípio estava com Deus, tá bom? Este no princípio estava com Deus. Este quem? Este Logos, o verbo que era Deus, estava no princípio com Deus. O Logos, esse quem? O Logos que era Deus estava no princípio com Deus. Entendeu agora, gente? Entendeu como fica fácil? Tá? Ah, não, um é maior, outro é menor. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que este Logos que era Deus estava no princípio com Deus. Estão entendendo aí? É assim que funciona o texto. Eu não estou manipulando o texto. Eu não estou dizendo que o tom tem um é maior do que o theos e logos. Eu não estou dizendo isso aqui. O texto também não está dizendo. O texto está definindo que o logos que era Deus estava no princípio com Deus. Olha o pronome demonstrativo que reporta a oração anterior e juntas com a oração posterior. Ok? Somente algumas coisas para vocês pensarem. Bom? Será que haverá uma trindade mesmo? Há 3 pessoas dentro da divindade? 3 pessoas mesmo? Que é responsável pelo plano da salvação? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade do nome, ou para dentro do nome. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este que era Deus estava no princípio com Deus. Entenderam agora? Paz e graça, até o próximo vídeo.